E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Suformascast, segundo episódio. Tá feliz, Sim. Shirley? Tô bastante. Então, ansiosa, tranquila? Ansiosa sempre, né? A gente acha que nunca vai estar pronta, né? A gente sempre acha que... Ansiosa, A ansiedade sempre tá aí, mas ela faz parte. O Suformascast é a nossa iniciativa lá na Suformas aí para fomentar, para trazer, para colaborar cada vez mais com o empreendedorismo, com foco, claro, aí na confeitaria, na área de panificação. E a gente tem hoje convidados aqui, mas começando a apresentar aqui a nossa Shirley. Nossa Shirley, né? É intimidade. É a host do dia a Suformascast. É a nossa gestora da comunidade de influência da Suformas. E é quem traz a leveza e as piadas, Guilherme. E as piadas para Suformas. Eu não sei se ele quis dizer que é engraçado aqui. O que você tem a dizer sobre isso, Shirley? Olha, eu acho que conforme for passando os podcasts, as pessoas mesmo vão tirar suas próprias conclusões. Deixa assim. Eu acho engraçado. Não todas, mas engraçado. Enfim. E ela se sai bem ainda, né? Você viu? Ela é ligeira. Luana França tá aqui com a gente hoje, com 23 aninhos apenas. 23 aninhos. É designer gráfica e de produto também, formado pela Unibrasil. É responsável técnica pelo design maravilhoso, diga-se de passagem, Obrigada. da Suformas. E aí? E aí, é um prazer estar aqui, né? Novos desafios, nunca participei de um podcast, né? Acho muito legal estar aqui. E, gente, eu tô nervosa. É isso aí. Aqui é... Vambora, Lu. Mais um, né? só mais um desafio. Mais e um só vai desafio, mais uma piorar, você etapa. sabe disso, Mas né? ó, se a Shirley, que é promotora de reiki, tá nervosa, ansiosa, a gente, como não tem nem né? como. Não é? Sim, mas tá a gente vai se sair bem, eu tenho certeza. Com certeza. Com certeza. E tá aqui com a gente o Juliano Marasca, chefe de cozinha desde 2007, formado pelo Centro Europeu. Ganhador do episódio 28 da primeira temporada do Que Seja Doce no GNT. É especialista em confeitaria, panificação artesanal, cozinha clássica e contemporânea. Currículo bom, hein? Bom, e tem mais ainda. É professor de gastronomia, consultor e chefe de catering. Currículo grande, hein? O que é catering? Explica aí pra gente já de começo. Cara, catering é aquela parte de eventos. É formatação de eventos, fazer num lugar e levar no outro lugar, não necessariamente você ter um evento, um espaço fixo, sabe? Aquela correria de fazer, tudo executar num lugar, fazer executar e ir para o lugar fazer o evento. Isso é um catering, são os desafios do catering. Você leva toda a logística, Estrutura, pensa em tudo para o tudo meio contratante. ali. pré-preparado. Tem que pensar nessa logística também para poder chegar no lugar. Leva o evento só para o pessoal chegar e aproveitar. É mais ou menos isso. Legal. É muito planejamento. Então você vai bem além aí de confeitaria, de só fazer as receitas, né? Porque isso aí é logística, planejamento, vai de tudo um pouco, né? Eu acho que cozinha é planejamento, né? O Cozinha tempo todo. necessita de planejamento. Você precisa estar planejado. Desde para fazer sua lista de compra, saber se você tem a embalagem para você fazer o... De preferência Sulformas. De preferência da Sulformas, eu tenho todas. Então tudo isso é um planejamento, né? A gente tem que estar com isso na cabeça. A gente tem que ter esse roteiro na cabeça. Quem gosta de empreender precisa estar ciente disso, eu acho. Legal. A gente até, Juliano, hoje o tema do episódio é criatividade pede leveza. Então a gente tem alguns mantras lá na Suformas, esse é um deles, né? A gente acredita que para você ser criativo, você tem que ter uma certa leveza, e é essa leveza que a gente quer debater hoje, o que é necessário. E eu considero muito forte que um dos pontos que traz leveza para estimular a criatividade é o planejamento, cara. É você ter organizado o teu plano de trabalho, a maneira como você faz o teu trabalho, para que o teu cérebro ele consiga ter tempo, ter tranquilidade, né, para poder ser mais criativo. Você acha que isso influencia mesmo, cara? Cara, eu concordo com você 100%. Apesar de eu não ser uma pessoa planejada na vida, eu sou uma pessoa planejada na minha profissão. Olha só. Muito, né? Eu vejo quando eu ligo pro Juliano, ele, calma, que dia, qualquer forma, vou testar antes, vou mandar uma foto dele, já Olha faz só. um Reels, ele é totalmente planejado. Pra você ter uma ideia, eu já gravei 3 podcasts desse hoje à tarde comigo mesmo, falando sozinho, assim, sobre todos os temas que podiam aparecer.
E sobre a sua experiência lá no Que Seja Doce, o que você pode trazer pra gente, o que você pode comentar com a gente? Shirley, a experiência do Que Seja Doce foi uma das mais emocionantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. E eu me considero uma pessoa movida por emoções. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar apaixonado por alguma coisa, por alguém, por alguma coisa, por algum momento. Isso me move, isso me move. Então, participar do programa era tipo um sonho, assim, que é difícil de você conseguir. São muitas pessoas que se candidatam e é muito difícil de você ser recrutado. Eu fui recrutado e participei da primeira temporada. Ou seja, a gente não conhecia a formatação do programa, como era o programa. Hoje não, né? Hoje já tem 8, 9 temporadas, você sabe como é o programa. Mas na época que eu fui, não. E então lá exigiu muito também da sua criatividade, né? Exigiu completamente da minha criatividade, completamente. Até porque você... Cara? Desculpa te cortar. Não, manda ver. Até porque você comentou que você conseguiu, né? Você ganhou o prêmio justamente porque você saiu da caixinha, né? Você buscou outros artifícios e foi isso que foi o seu destaque, né? A gente tinha os temas já pré-estabelecidos, já sabia quais eram os temas das duas provas. Eles tinham passado pra gente. Por quê? Porque você precisa fazer uma pesquisa, né? E eu acho que isso é importante também no processo criativo. Buscar referências, fazer pesquisa. Existem várias maneiras de fazer isso. Você deve saber todas elas, né? Todas não, mas... A maioria... Então, eles falaram os temas das provas pra gente poder levar alguma referência. E a última prova foi muito interessante porque o tema da prova era sobremesa sem açúcar. Olha só. E já gera um caos na cabeça do confeiteiro, né? Como é que você vai fazer uma sobremesa sem açúcar? No Que Seja Doce era uma sobremesa sem açúcar. E tinha que ser doce, claro. Tinha que ser doce, claro. Só. Então... interessante, cara. Não é interessante? Mas olha, o que eu mais tenho na minha mente, assim, que eu lembro. Aquele dia eu estava extremamente focado. Sabe quando você acorda e você sai de casa para vencer? Sim. Esse pensamento era muito forte na minha cabeça. Mas isso também é algo que a gente tem que trabalhar ali nesse momento de ansiedade, né? O que você faz para ativar esse seu momento criativo? Sim, naquele dia não tinha. Eu não me planejei para ativar o meu processo criativo. Eu simplesmente liguei o botão, assim, não sei como, virou a chave na minha cabeça. Eu acho uma coisa sobre isso, assim. Eu acho que quando, por exemplo, que nem o Juliano, foi lá, teve o desafio, focou pra caramba, foi lá e ganhou. Eu acho que a vida toda o cara vai se preparando. Ele vai lendo, ele vai se inteirando, então ele já, com certeza ele já tinha tentado alguma coisa, por exemplo, sem açúcar, ele já tinha explorado isso, já tinha com certeza explorado. Eu sou muito do rolê, cara, de acreditar que todo ser humano, tipo, é muito capaz de fazer qualquer coisa. E, por exemplo, essa situação, pra mim, só reforça a minha crença, assim, porque eu acho que quando a gente é desafiado, cara, e a gente consegue reunir toda a energia que a gente tem dentro da gente, cara, você vai lá e consegue. É uma potência, só que, né? É uma usina, cara. É uma usina que a gente tem dentro. E eu acho que se a gente realmente acreditasse nisso diariamente, cara, é isso que faz o negócio acontecer todos os dias. De você saber o seguinte, não, cara, em algum lugar no meu cérebro tem essa informação que eu posso usar agora. E você coloca tanta energia, tem tanto foco, tá tão determinado, cara, que o teu corpo, o teu cérebro, ele trabalha a favor disso. O teu inconsciente vai lá... Né? Eles vai lá e resgata essas informações que às vezes você ouviu lá quando tinha na adolescência, cara. E tá lá, em algum lugar, né? O nosso inconsciente, ele é infinito, cara. Tem muita coisa lá. Eu acho legal isso que ele falou de virar a chavinha, porque a gente a vida inteira passou por várias experiências. Ele virou a chavinha porque ele tem um repertório dentro dele. Isso. Ele tem experiências, nada, né? Ele viveu isso. Então, de certo modo, já tá ali na sua cabeça. Você só virou a chavinha e falou, cara, é isso aqui. Então você já viveu isso. Então você virou a chavinha porque você teve muita experiência. Então eu acho isso muito legal da gente viver, né? Se atirar, fazer coisas diferentes, igual hoje que a gente tá num podcast. É uma coisa diferente pra mim, a gente se desafiar. Isso. Porque daí a gente vai fazer alguma coisa, às vezes pra você pode parecer nada a ver. Nossa, vou fazer isso, mas no meu trabalho não tem nada a ver, não vai me agregar. Mas isso pode ser uma referência pra você no futuro que você não sabe hoje. Então eu acho legal a gente se desafiar assim. Pra gente criar um repertório, né? Mas assim, quando a gente fala de processos criativos, você acha que isso é um dom? A pessoa já nasce com isso? É um hábito? É ela se esforçar? Ela
Como que ela pode fazer? Pra Lu é legal essa pergunta, porque a Lu é nossa designer lá, né, Shirley? Então, sim. E a gente desafia ela o tempo todo. Eu acho que essa é focada, toda empresa quer que fique bonito. E a Lu, uma qualidade da Lu, assim, você tá quanto tempo com a gente lá, Lu, mais ou menos? Parece que faz muito tempo, 7 meses, acho. Mais ou menos. Fazem 7 meses. E a Lu é uma pessoa que ela sacou. Não é nem que sacou, ela teve afinidade com o jeito de comunicação que a gente curte lá nas formas, que é uma comunicação limpa, é objetiva, né? Então, cara, eu já penei muito atrás de designer com isso, assim, sabe? Tipo, cara, faz aqui, ó, preciso só falar isso, e às vezes traz um monte de coisa, fica bonito, fica, mas às vezes não fica efetivo na comunicação. Sim. E a Lu, ela tem essa afinidade, assim. Mas, como é que é pra você, assim, porque da mesma maneira, assim, que nem a gente tava falando do Juliano, você chegou na Suformas, com certeza você já tinha explorado muita coisa pra poder ter chego nessa afinidade com a gente hoje, né? Eu, sinceramente, eu não sei fazer design, mas eu sou muito chato com design. E muito criativo, né? Daí ela já bolou, né? Isso. Acontece muito isso lá, Ju. Ela tá com a campanha ou com o catálogo, enfim, com o que ela tá trabalhando, criatividade, e daí chegou o Anderson com criatividade também. E essa é a vantagem dela estar lá dentro, Isso. né? Uma explosão porque, porque tipo, o negócio tá pronto e aí pronto. tem que mudar tudo de última hora. Inclusive, fiz isso hoje, né? Agregar, né? Não mudar, Todo dia, agregar. você não queria falar nada. Não é nem isso hoje, todo dia. Mas como é que é pra você, assim, Lu, esse processo criativo? Porque, tipo, que nem eu não sou crítico de design, então eu não sei te dizer como fazer. Eu só sei te dizer o que eu quero, O que né? você quer. Cara, eu quero E algo nem como tipo chegar assim, até lá, e né? nem como chegar lá. E ele quer, né? Ele quer. Ele sempre Eu quer. tenho que dar um jeito de conseguir, né? Mas como é que é pra vocês aí? Então, na verdade, eu sempre, igual ele falou, a gente primeiramente procura referência. Vou pesquisando, vejo coisas semelhantes, coisas diferentes, eu vou analisando, vou pegando tudo que eu posso de informação. Depois eu passo para outra etapa, né? Depois eu vou assimilar aquilo lá, vou falar, isso aqui é legal, tal, separo. E depois eu vou testando, né? Vou vendo formas. Então é meio que um processo. E isso é para todo mundo, não só para design, né? Todo mundo pode seguir essa etapa, né? Você fazer pesquisas, você assimilar e depois você partir para ação, né? Sim. Você começa a fazer, testar, fala igual, mostra para você, fala, não tá legal, a gente podia mudar aqui, a gente troca umas ideias. Sim. E isso faz parte do processo criativo, né? Tá. Isso é uma parada que eu uso muito, cara. Não sei vocês, mas tipo, quem trabalha lá no Suforma sabe disso. Às vezes eu chamo lá, Juliana, a galera, pra conversar. Eles não sabem direito o que eu tô fazendo, mas eu sei exatamente. Às vezes eu conto uma ideia pra eles, na verdade eu nem quero ouvir, às vezes, sempre quero ouvir vocês, claro, né? É bom que a gente Agora, tá Só sabendo que às rápido, né? vezes é mais pra mim ouvir. Revelações. Essa informação é bem importante. Às vezes é mais Bomba. pra mim ouvir, porque quando eu tenho que explicar uma ideia pra alguém, você tem que ter uma certa estrutura pra essa ideia. E aí eu começo a ver se faz sentido ou não. Então já teve ideia de eu chegar na sala e falar, gente, o que vocês acham disso? E de fazer isso, de fazer isso. Aí ninguém falou nada. Só vai pela cara. Eu falei, dá pra gente fazer isso. Valeu, gente, obrigado. Ninguém nem falou nada, eu voltei e pronto, era o que eu precisava. Mas já fez uma Teve uma- pesquisa ali. Não, eu acho que você já estava lá. Teve uma reunião que ele fez exatamente isso. Foi quando a gente foi alterar a marca, né? Foi ter o rebrand. Né? Isso. Ele sentou na ponta da mesa, juntou todo mundo, comercial, marketing. Eu pensei nisso, isso passou as cores, daí as pessoas ainda estavam assimilando, né? É isso, pessoal. Desceu da mesa, foi pra Obrigado, sala dele. até A gente... mais. A gente ficou só olhando assim, olha, o que Eu acho aconteceu? que, e deu Mas certo, era o seu né? momento criativo, né? Não, pra mim é uma parada necessária. Tipo, que nem eu que curto filosofia. Eu leio um livro, eu tenho que contar pra alguém o que eu aprendi ali. E quando eu conto pra alguém e eu consigo levar isso pra pessoa, cara, eu assimilei tudo. Eu nunca mais esqueço aquele negócio, cara. Tipo, aquele conceito impregna na minha cabeça, porque eu não li ele e entendi, eu compreendi o negócio, sabe? Tipo, eu assimilei mesmo. E pra mim o processo criativo é isso também. Tipo, é de ficar conversando, é muito brainstorming. Eu Trocar preciso ideias, né? tá falando. Então lá na nossa forma a gente faz tipo, muita reunião, cara. Muito, assim, é o tempo todo, na real. A gente se reúne, troca uma ideia e tal. Porque eu acho que isso é o que faz amadurecer a ideia. Hoje, aqui pro próprio podcast, né? A gente teve a reunião de briefing e de brainstorming aqui do podcast, que a gente mudou várias coisas, meio-dia, só conversando, cara. Tipo, não, eu acho que é melhor aqui, e um colabora, e o outro traz e tal. E você vai formando uma parada mais construtiva. Mas é muito, cara, primeiro, de cada um trazer experiências que a Lu falou, por exemplo, de você trazer a bagagem,
pra dentro disso, e daí cada um vai somando de um jeito, cara. E aí, aí sai uma parada legal. E aí já encaixa também uma coisa que eu gostaria de entender com eles, né? Porque é muito bonito a gente falar, que legal, muda, a gente muda, né? Mas na prática é doído às vezes, né? Às vezes dói, você sabe que dói, né? Só fica assim, tá bom. Essa pressão, assim, ela impacta também no seu processo criativo, né? E aí, como que você lida com isso? A pressão, ela prejudica um pouco, assim, a criatividade, com certeza. Mas vai da gente saber lidar, né, com isso. A gente absorve e fala, tá, isso aqui que tem que fazer, beleza. Tem pressão, respira, tem prazo, tem tempo, é pouco tempo? É pouco tempo. Só que você respira, igual a gente vai lá, conversa um pouco, pega 10 minutos, ele vai fazer outra coisa. Vai pesquisar, sei lá, vai tomar um café. Você tem que achar uma forma de você conseguir estimular a sua criatividade. Você tem que se conhecer. Falar, eu gosto muito de ouvir música e escutar podcast. Pode ser o que for. Eu coloco lá, escuto uma música e isso vai desenvolvendo. Já relaxa um pouco. Parece que eu vou pra outro mundo, assim, no mundo da lua, assim. E vai, né? Porque às vezes a gente tem que ficar dançando na frente dela pra ela ver que a gente tá ali falando com ela. Eu coloco o fone, assim, e entro no meu mundo, né? E aí a gente absorve, né? E daí a gente vai lidando assim com a pressão. E aí consegue também trabalhar com a criatividade sob pressão. Mas olha, né? A estratégia dela, né? Pra mim já é o contrário. Quando eu sou pressionado, acontece um bloqueio de criatividade. E pra desbloquear? Bloqueia completamente, assim. Eu preciso acalmar minha mente. Minha mente vira um caos na hora da pressão. As ideias, assim, elas viram uma nuvem escura na minha mente e eu preciso me acalmar um pouco. Aí eu medito um pouco. A meditação tem ajudado você bastante, né? A gente conversa sempre sobre isso. O Anderson gosta muito também. Eu entro num estado de respiração mais calma, tento alinhar o pensamento, assim. E aí eu consigo fazer o script. Sabe aquele roteirinho que você estava falando agora há pouco? E até acho bem legal a gente falar depois desse roteiro, porque tem muita gente que vai assistir que não trabalha no coletivo igual a gente trabalha. Não trabalha com outras pessoas. Não tem como discutir o processo criativo. Isso. Às vezes a pessoa está em casa e ela não se sente criativa. Então, depois você fala um pouquinho sobre desenvolver um roteiro para a pessoa que está em casa, porque acho que isso é muito importante. Mas você entende que na confeitaria se enquadra muito bem esse processo de criatividade, né? É exigido muito de vocês na confeitaria, a criatividade em si? Eu acho que sim. A confeitaria é muito clássica e muito técnica. Diferente da cozinha tradicional, é muito difícil improvisar na confeitaria. Você tem que saber com exatidão ingredientes, texturas, tempo, resfriamento. Eu acho que na confeitaria, na minha parte, assim, na parte de eventos, o que mais pega é a parte de essa coisa de você criar novos sabores, criar novos até designs, né? Porque a gastronomia não se separa do design nunca. Até porque a gente primeiro come com o olho, né? Já diz, né, gente? Se não for um prato bonito, um prato agradável, né? Você acaba não... Tem uma repulsa já. Você não tem aquela vontade, né? Às vezes ele tem que estar bonitão, né? Eu gosto dessa frase, fala assim, a gastronomia é a arte de gerar desejo. Olha que... Então você tem que pensar que a sua responsabilidade como chefe de cozinha, como cozinheiro, como confeiteira, em casa é gerar desejo. Você tem que ter a arte de gerar desejo. Então isso tem que ser um mantra na cabeça da confeiteira, do confeiteiro. Sim. Mas você vê, né, cara, a criatividade que eu vejo, por exemplo, na confeiteira. Eu não sei fazer bolo, né? Então acho que todo mundo já sabe disso. Eu nunca nem tentei. Qualquer hora até vou topar um desafio de alguém, né? Vamos aí, Juliano, você me ajuda aí Anota aí, ó. Vamos ver eu acho que deveria fazer um ao vivo, né? Uma live com o Anderson fazendo. Mas, por exemplo, assim, cara, eu vejo que... vamos pegar aí um programa, né? Tipo, cara, foi pressão pra caramba pro negócio acontecer lá no Que Seja Doce, por exemplo. Você tem pouco tempo pra fazer, imagino eu, e a receita que os caras querem ainda. Então, cara, exige muito preparo e lidar com a pressão. Eu acho que esse lance de lidar com a pressão é uma parada que você vai ficando mais forte com o tempo. Assim, eu acho que é importante saber que a gente sempre tá num grau. Eu gosto de pensar o seguinte, cara, beleza, eu tô à frente da Suformas, a gente tem ali alguns funcionários, né, 50 funcionários, por exemplo, e a gente, beleza, eu lido com um determinado tipo de pressão, né, mas, por exemplo, o presidente da Petrobras, cara, ele lida com milhares de pressão a mais do que eu, e o
Barack Obama lida aumentando com muito mais pressão. E, cara, e qual é a diferença que tem entre eu, o Obama, o presidente da Petrobras, que seja, ou o presidente de qualquer país, um senador, ou CEOs de grandes empresas, diretores e tal? Cara, é o preparo, é o alinhamento de expectativa em você saber lidar. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, cara, quando acontece uma treta muito grande na minha cabeça, eu penso, cara, daqui 15 dias isso é lembrança. Daqui 15 dias eu vou falar, pô, aquele dia foi complicado, né? Mas eu passei e vambora, entendeu? Então, nunca é o final do mundo. Tipo, eu tento lidar com as pressões assim, beleza, gente? Pera, é uma empresa. Não vou morrer, ninguém vai morrer. Tipo, cara, são negócios, com certeza já aconteceu isso antes, esse tipo de problema em outras empresas, as pessoas lidaram e vambora. Então, não é que a gente dá menos importância pro problema, você tem que tentar resolvê-lo ao máximo, só que você tem que saber trabalhar essa pressão na tua cabeça pra gente não espanar também, porque senão aí acaba bloqueando muito o processo criativo também, e a maturidade tem que ir fazendo a gente conseguir, né, tipo, lidar com isso. É engraçado, cara, eu sob pressão eu trabalho mais, tipo, só que o que eu faço? Não é nem que eu fico mais criativo sob pressão, mas como eu entendo que eu tô sob pressão, e eu entendo que, cara, que a minha postura ali naquele momento é muito importante, eu me preparo mais ainda. Então eu vou ler muito, por exemplo, eu vou cavar, e, cara, eu começo a cavar de um jeito que eu não consigo mais parar daí. Porque eu falo assim, beleza, se eu não sei resolver esse problema, alguém sabe. E daí eu vou ler o artigo, vou roubar a inteligência de alguém em algum livro, nos artigos e tal, e vai abrindo a tua mente. Porque você fala, poxa, olha aqui, isso aqui já passou por essa situação e tal. E aí você vai aliviando, vai se preparando e fala, cara, eu acho que aqui pode ser um caminho. Só que... Isso é legal que você falou de abrir a mente, né? Isso. Criatividade é muito isso, a gente não pode ser, assim, fechado, né? Estático. Né? Estático, a gente tem que ter a mente aberta e ver novas possibilidades, ver novos caminhos, né? E pode ser outras maneiras, né? Se a gente ficar com a cabeça fechada, a gente nunca vai sair dali. Sim. A gente não vai conseguir desenvolver a criatividade, né? Igual a Shirley me perguntou sobre se é um dom ou uma habilidade, né? Isso daí eu acho muito legal de falar, porque tem muita gente que acha pessoa criativa é só quem trabalha na área, né? Seja de design, de marketing, de publicidade. Eu acho que isso não é um mito, né? Na verdade. Porque não é um dom, né? Isso é uma habilidade. Todo mundo, algum momento, já foi muito criativo. Só, igual uma criança. Uma criança é muito criativa, né? Verdade. Eles parecem que vivem no mundo da lua. Assim, a gente pergunta umas coisas, eles falam assim, umas respostas. A gente fica, meu Deus do céu, né? Como é que ele falou isso? Só que com o tempo a gente é podado, né? Por regras, por limites, né? A mãe fala, não pode fazer isso, não pode. A gente vai sendo podado com o tempo. E a gente tem que aprender a desbloquear, né? Essas coisas, esses empecilhos, pra gente conseguir desenvolver de novo o que a gente já tinha, né? É uma habilidade, é algum músculo. A gente tem que exercitar a cada dia pra gente conseguir ter uma criatividade. Que legal isso que você falou. Um tempo atrás, antes de conhecer você, eu fiz uma sessão de reiki. Primeira sessão de reiki. Voltar lá. Antes. Porque agora, gente, ele é meu cliente. Só com ela. E aí, na sessão, apareceu o resgate da minha criança interior. Que legal. Olha só. Fiz um resgate da minha criança interior. Esse resgate da minha criança interior despertou o meu processo criativo. Eu senti isso depois. Na época, não foi uma coisa muito, muito lógica na hora. Mas depois eu senti que esse resgate da minha criança interior, ela desenvolveu bastante meu processo criativo. Então, ela impediu o bloqueio. Ou destravou o bloqueio, né? Com certeza. Eu não conheço, né, Shir, muito a questão reikiana e tal. Daqui a pouco até eu vou pedir pra você dar pelo menos assim um vislumbre do que é e tal. Mas tipo, na psicanálise, depois né? Vejam aqui meus contatos. Sim. Sigam a Shirley. Shirley, Shirley _Macedo. Shirley _Macedo. Altos videozinhos. Altos reels lá, hein? Mas na psicanálise, por exemplo, Freud lá vai defender. Eu sou só curioso mesmo, né? E faço terapia. Mas também é na infância, cara, onde tá os problemas. Geralmente, claro, você tem traumas mais adulto, você pode vir a ter, mas geralmente da nossa base mesmo ali de traumas, que são nossas inseguranças e tudo mais, geralmente foi na infância. Então, isso que você falou até, Lu,
eu ainda acrescentaria muito da comparação, né? Então, às vezes, chega o nosso pai e a nossa mãe e fala, nossa, o filho do fulano é criativo, né? E começa a enquadrar, às vezes o próprio filho, o pai não faz isso por mal, obviamente, faz sem querer, vai colocando ele numa caixinha de não, você não é criativo. Ou vocês são criativos, esse não é criativo. Esse é inteligente, também, esse não é inteligente, né? Trazendo pro dia a dia, hoje a internet faz isso com a gente, né? Porque a gente tá o tempo todo se comparando, né? É verdade. Até um confeiteiro, olha o outro confeiteiro, por que tem mais seguidores, por que tem menos seguidores, e às vezes você vai copiar algo que tá dando certo para ele, mas não necessariamente é algo que vai dar certo para você. Sim. Então, por isso que às vezes é a hora de parar e ver aonde que a sua criatividade pode estar bloqueada, né? E os confeiteiros, eles têm uma vida, né? Eu já falei no outro podcast, mas é isso. É doce, mas é muito corrida, né? Então, numa rotina intensa, eu acho que esse bloqueio, ele pode vir com uma frequência um pouco maior, às vezes, né? E daí cabe a dica aí de você dizer pra gente como que você... né? Qual que seria a dica, né? Uma dica pra eles, né? Então, fazendo esse pensamento, pensando nisso, eu lembrei que quando eu era pequeno eu gostava de mexer muito com massinha, de modelar, essas coisas assim. Aí eu falei, por que eu não faço um curso de cerâmica? Mexer no barro, sabe aquela coisa da forma, do fluido. Então eu fui fazer um curso de cerâmica. Aquilo me despertou também uma loucura, assim, abriu minha mente. E eu cheguei na aula, primeiro dia, e falei pra professora assim, não vim aqui aprender a fazer prato. Sou cozinheiro, mas não vim aqui para aprender a fazer prato. Que é o que todo cozinheiro tá fazendo, a moda, né? Você vê um cara lá que tá fazendo, um cozinheiro que tá fazendo, um confeiteiro que tá fazendo curso de cerâmica, tá fazendo um prato, tá fazendo utensílio de cozinha. Falei pra minha professora, não, eu quero que você comece comigo bem certo, assim, pelo processo criativo. Ela mandou fazer um monte de bolinha, colar uma bolinha na outra, aí mandou fazer três formas geométricas em 3 tamanhos diferentes. Então isso também é legal, sabe? Você sair desse contexto, assim, de ir pro lado mais fácil. Uhum. Essa questão, eu acho, cara, de criatividade. Eu até queria ampliar um pouco mais aqui, eu acho, essa questão, exato, esse debate, assim, cara, porque às vezes até quem tá ouvindo a gente, a confeiteira, o confeiteiro lá que tá ouvindo, ou empreendedora, seja da área que for, ele pode estar falando, a criatividade, não quero nem ouvir, porque isso é pro marketing, isso é comunicação e tal. Bom, primeiro, cara, que vou te dar a notícia que você vive no Brasil, meu amigo. Se você não for criativo, suas chances de sobrevivência são remotas. Tipo, realmente aqui é muita criatividade, porque a gente já começa a história devendo aqui, né? Então a carga tributária é alta, a burocracia é alta, então você já tem que ser muito criativo desde o início, né? E eu acho que o empreendedor, cara, isso tem que ser uma característica forte nele. E se talvez ele não se ache, eu seguiria a recomendação da Luana, destrave-se, porque é possível, criatividade não é um dom. Tem gente que vai ter mais tipos de criatividade, é como inteligência, todo mundo é inteligente. Não é porque eu não sei fazer fórmula de Bhaskara que eu não sou inteligente, porque às vezes a minha inteligência emocional é muito boa, só sou meio ruim ali com fórmulas, alguma coisa assim, mas eu tenho outros níveis de inteligência. E a criatividade eu acho que vai dentro do mesmo aspecto, mas digamos que a pessoa não é do ramo publicitário, de confeitaria, de escolher uma decoração e tal, enfim. A minha maior sugestão assim, de criatividade para o empreendedor, cara, é através da lógica. Porque geralmente, principalmente em negócios, mas em quase tudo na vida, na real, a lógica ela é clara de muita coisa. Assim. Então, na hora de você, na resolução de muitos problemas, ser criativo nada mais é que ser lógico, muitas vezes. Que esse ano, por exemplo, a gente vai ter, já até dando um spoiler um pouco de como que a gente quer falar e ajudar o empreendedor esse ano lá, Juliano. Uma das nossas ideias é trazer o insight para dentro do empreendedor de confeitaria, de que o caseirinho, cara, que ele é uma venda recorrente. Tem muitas receitas, né? Mas o caseirinho é uma venda recorrente porque tem muito consumo. Aqui, ó, a gente tem aqui, o Guilherme ali, que tá ali atrás, estava comendo um bolo agora, bolo de milho, bolo de fubá, a gente tá sempre comendo. É diferente do que um bolo de aniversário, de casamento e tal, que são em eventos mais pontuais.
E o caseirinho é uma chance de pagar o custo fixo de uma empresa, porque toda empresa tem seu custo. Então, olha só como é criativo, mas também é lógica essa estratégia. Porque o empreendedor, ele vai abrir uma carteira de cliente, então que seja, ele vai fazer contato com empresas para talvez ter clientes que comprem numa quantidade maior dele, ou talvez ele vai ter muitos consumidores no Instagram que gostem, ou numa loja que seja, em casa, no iFood, seja como for, que é uma venda recorrente, ele não precisa estar fazendo um esforço absurdo depois que ele abre uma carteira de cliente. Assim que ele tem essa venda recorrente, gente, só para deixar claro também, é aquela venda cotidiana. É pão, né? O pão é uma venda recorrente na padaria. Por quê? Que não dá para deixar, né? Todo dia tem consumo. Que a gente consumo. Precisa sempre. Né? Isso. Ou tá sempre saindo, sempre tem alguém querendo ter aquele produto. Isso é uma venda recorrente. O que é diferente, eu se for fazer um aniversário, é uma vez no ano, não é uma venda recorrente. Eu tenho uma vez no ano que eu tenho essa necessidade específica, né? Então, ter produtos de venda recorrente para as empresas de confeitaria é uma parada que é muito importante. E às vezes é de você ter a mente calma para poder olhar o seguinte, beleza, eu estou vendendo pouco, tenho pouco dinheiro, não estou conseguindo pagar as contas. O que eu preciso? Eu preciso divulgar mais, às vezes na pressão, não, eu vou fazer live de decoração de bolo aqui para vender mais bolo de casamento. Cara, não vai mudar muito o número de casamento, porque é uma demanda de mercado. Então, às vezes, você não vai causar... Todo esforço é importante e tal, mas você não vai causar muita diferença, talvez, dentro disso. Agora, dentro dos caseirinhos, por exemplo, você trazer um produto de venda recorrente que você consiga vender 300 por mês, por exemplo, é algo que, cara, que traz caixa para dentro da empresa, traz dinheiro. E aí você consegue, beleza, tô com as contas pagas, deixa eu investir um pouco aqui de tempo agora num curso novo. Agora eu vou aprender a decorar aqui um curso novo para eu ficar bom. E até para precificar melhor nessas encomendas mais elaboradas, para eventos, que é o caso do Juliano, por exemplo, e tal. Aí você já tem, só que, cara, a tranquilidade que você tem para atender um cliente assim é muito maior, porque você não tá atendendo esse cliente para pagar as contas, você já tá atendendo esse cliente para uma lucratividade maior, você já está com os caseirinhos sendo vendidos e tudo mais. E eu vejo que a criatividade do empreendedor, ele vai muito nesse sentido, de ele saber lidar com o desafio que ele tem na mão para ele poder ter consistência de crescimento. E não é e às vezes a pessoa pode pensar que a criatividade como é que eu vou mudar a decoração dos bolos? Não, cara, negócio, pensa em venda, como é que você faz para ter uma venda mais consistente? Se todo mês você tem que se esforçar muito para vender, como é que você faz, talvez, para diminuir esse esforço? Você tem que pegar o problema pela lógica e tentar pensar dentro daquilo. Mas a criatividade entra também nessa parte da decoração, né? Porque você fazer também mais do mesmo também nem sempre é interessante, né? Então, você vai usando mesmo nessa sua venda ali do dia a dia, você vai implementando com a sua criatividade, né? Para você se destacar entre os outros, para não ser mais um, né? Acho que é legal falar também, não ter medo de arriscar, né? Às vezes o medo impede muita gente de ser criativo. Então a gente não pode ter medo de arriscar e nem a gente tem que se permitir, né? Errar é humano. E a gente vai tentando, vai desenvolvendo e conforme vai passando o tempo você vai vendo, nossa, vou ficando mais criativo, vai tendo ideias novas. Então é destravar mesmo, né? Eu acho bem legal. Eu acho que as pessoas têm muito essa ideia de criatividade ser sinônimo de inovação. Às vezes você não precisa criar um produto novo, completamente diferente. Às vezes você pega um produto que já está formatado e pensa um pouquinho além, assim, dá aquele upgradezinho pequeno na embalagem, de repente. Você está fazendo um caseirinho e a tua embalagem não é tão bonita. Vai usar uma embalagem decorada, com os arabescos, igual tem aqui, mudou o conceito. Sim, a Páscoa passada também nos trouxe bastante isso, né? Porque o pessoal passou a colocar uma juta, um tecido, né? Um lacinho, usou a criatividade para o que era bonito, ficar ainda melhor, mas ficar diferente e também sem ficar no excesso ali, né? Eles tiveram que usar da criatividade para juntar tudo para ficar diferente, mas que ficar agradável aos olhos e ao estômago. Né? Sim, a gente cai nas referências. Também não adianta ficar bonita, né? também. Sim, né? Aquilo de referência. Se você não tem referência, você não busca referência, você não procura pensar na inovação também, você não consegue criar nada. Você sempre fica na mesma, né? E uma coisa que prejudica muito a criatividade é você sempre ficar na mesma, né? Você tem que buscar referências novas a todo momento. Você tá ali no celular, tá no Insta,
procura páginas novas, vai pesquisando, porque isso a gente vai guardando, né? E quando precisar, vai dar um start, assim, igual você falou, de virar chavinha. Tipo o cara que todo dia toma o mesmo café da manhã, almoça a mesma comida no almoço e janta a mesma comida na janta. Esse cara não vai ter uma experiência nunca gastronômica. Não muda o trajeto para ir para não muda o trajeto. São esses exemplos pequenas assim que eu coisas, acho. Às vezes, mudar o caminho, mudar a forma, mudar o caminho. o que comer. Mudou o ingrediente. Você tem uma outra percepção sobre o negócio. Então acho que criatividade também é pensar um pouco assim, sabe? E também, até o Guilherme mandou aqui um WhatsApp aqui, ele até deu o exemplo do Steve Jobs, né, Gui, que é o quanto Jobs se arriscou, né, de quando ele trouxe a proposta dele. Na real, ele arriscou tudo, né? Só que, cara, é uma parada muito interessante isso, porque eu acho que entra uma questão de autoconhecimento pra você ir ganhando confiança no que você vai arriscar. É tipo, lá no Que Seja Doce, por exemplo, você já foi confiante. Talvez, racionalmente, naquele momento, você não conseguia explicar a tua confiança. Só que, cara, o teu ser sabia que você tinha recursos pra brigar por aquilo ali. Você sabia dentro disso. E o nosso inconsciente, ele vai lá e bota confiança. Não, cara, você pode ganhar. Pode ir preparado. Então, você meio que quase não dá chance pra isso acontecer. Só que é muito arriscado, né, Juliano? Porque imagine o seguinte, o autoconhecimento, ele, pra mim, é a base de todo desenvolvimento, toda evolução, é você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, o problema é que você se perde nas referências. Sim. Agora, quando você sabe quem você é de verdade, você olha a referência, eu olho pro Juliano, eu admiro o Juliano, eu pego uma parada assim, pô, eu acho que isso aqui encaixa, esse conhecimento aqui encaixa, e eu acho isso uma parada mágica, isso tá no DNA das Soformas, inclusive, que é essa questão colaborativa. Eu acho incrível isso, de que através das experiências a gente consegue crescer com isso, estimular a criatividade e tudo mais. Só que, cara, tem um risco, o ser criativo demanda coragem, demanda risco. Não ter medo. De não ter medo, porque o Jobs, imagine, na época, o cara quis juntar um telefone, um calendário, um computador, uma bússola, um despertador, um Walkman na época, né? Tipo, ele quis juntar tudo isso num aparelho, cara. E o cara falou, gente deve ter falado, você é louco. Ele deve ter ouvido muito disso. Ainda bem, né? Que ele foi louco. Ele se arriscou, né? E se você é chamado de louco, inclusive, geralmente está no caminho certo. Grandes nomes nunca foram lá muito saudáveis, né? Tipo, mentalmente. Mas é o caminho. Eu acho que é a loucura. Só que eu, desde adolescente, tenho umas frases sobre loucura e tal. Porque eu sempre fui muito louco, eu tive que defender a pessoa que eu era, né? E eu sempre disse que a loucura, ela produz pessoas sinceras, né? Porque o louco, ele não tem muita vergonha, assim, de não tem medo, né? A sua loucura, né, e tal. Ele é sincero, ele pode não estar certo, mas que ele tá sendo sincero, ele é. Só que, na verdade, esse conceito de loucura, né, que a gente tá chamando assim, às vezes é coragem. Ser sonhadora, né? Ser sonhadora, é ser exploradora, sabe? É se aventurar, curiosa, né? Ser curiosa e tal, enfim. Que eu acho que é aonde vai nascer a criatividade. Agora, se a pessoa ela acha que ou ela já sabe de tudo, ou ela não precisa de ter referências, ou ela não se conhece o suficiente, assim, aí eu acho que ela começa a errar muito, por exemplo, no risco. Aí que o risco fica maior. Usando o exemplo de novo aqui do Juliano, que foi lá pro Que Seja Doce, ele sabia que tinha essa base e isso dá confiança para você arriscar. Então, eu acho que tanto a criatividade quanto essa ousadia de empreender, seja o que for, eu acho que demanda esse preparo, essa exploração antes. Essa humildade também de chegar e ouvir um ao outro. Deixa eu ouvir a experiência desse cara aqui, porque eu posso aprender um pouco aqui e tal, para eu poder me arriscar mais, assim. Sem se perder na pessoa que você é, sabe? Sem perder a autenticidade do que você é. E eu acho que essa questão colaborativa, cara, é algo que é criativo. Porque no final das contas, o bolo que você vai fazer pode ser muito criativo, cara, mas é para outra pessoa. Se não servir para outra pessoa, meio que ok. É muito conceito, mas se é difícil de cortar, ninguém consegue comer, então tem que fazer uma estátua. Né? Tipo, você perde um pouco a veia, e seja a área que for, acaba indo nessa linha, né? De essa questão de ousadia e de coragem.
passa por todo um processo anterior, né? E um outro ponto até que eu queria também colaborar, teve um livro que eu li que, inclusive, Luana, eu comprei esse livro que eu falei que era pra você ler, tá em cima da minha mesa. Eu tô esperando. Tá lá, chegou já. Que é A Arte de Fazer Acontecer. Não sei se você já viu esse livro, Juliano, mas ele é um best-seller, assim, que ele tem um método, se chama método GTD, que é em inglês, que é Getting Things Done. E esse livro, a pegada dele é produtividade. Mas o que você que gosta de meditar, você vai entender que isso se conecta muito com mindfulness e tal, enfim, porque só explicando o que é mindfulness para quem está ouvindo a gente, mindfulness é um trabalho de mente plena, né? Então é você conseguir fazer a tua mente, eu entendo assim, né? Não é nem a explicação conceitual real, mas é você conseguir manter a atenção plena. Só que para você manter a atenção plena, é uma série de preparo, né? E a produtividade eu acho que traz isso, é um estado de meditação, você ser produtivo. Só que quando a gente fala de produtividade, geralmente as pessoas elas vão atrelar isso muito a trabalho, né? Ao corporativismo e tal, tem que ser produtivo e tal. E o autor desse livro, ele defende o seguinte, não, produtividade é qualidade de vida. Por quê? Porque você tem muito tempo e a gente desperdiça muito tempo. Esse é o problema. Em 8 horas bem trabalhadas, você faz muita coisa. Porque são 8 horas. Que sejam 10 horas, no caso de empreendedor, que trabalham mais, né? Enfim, se você manter o foco, você vai ter mais assertividade, você vai ter mais tempo. E ele defende o seguinte, cara, quando você estiver fazendo uma coisa, você precisa estar fazendo essa coisa. Você não pode estar pensando, por exemplo, eu tô aqui, o Juliano tá lá fazendo uma receita, meu Deus, esqueci de pagar a conta de luz. Meu Deus, não, tá, deixa eu terminar aqui. Quem tem muito foco não tem foco em nada. Isso, não, agora eu acho que eu vou lavar ali rapidinho, daí já deixo o bolo e tal. Cara, você acaba não sendo produtivo e uma mente não produtiva é uma mente bagunçada. Uma mente bagunçada dificilmente vai ser uma mente criativa. Sim, não porque tem você espaço. não tem espaço para criar, porque você tem tanta coisa para resolver que você não vai... Não tem espaço, porque você sempre tá atrasado, né? Você sempre tá devendo. E o livro ele vai defendendo o seguinte, cara, então você precisa aprender a organizar as demandas que chegam dentro da sua cabeça para que você consiga ter mais tempo e o teu cérebro consiga ficar livre. Ele defende que o cérebro vai roubar muita energia se ele não tem segurança de, por exemplo, uma fonte, uma lista que seja de coisas para fazer. Eu uso o Todoist, né, que é um aplicativo de um gerenciamento de tarefas, assim. Então, cada ideia que eu tenho, eu jogo no Todoist. Então, às vezes eu vou cobrar alguém lá na empresa. Coitados de nós. Né? Nem eles lembravam mais e eu lembro, mas não é que eu lembro. Eu sei que o meu tá bem grande, né? O teu tá mesmo. A minha lista. Eu terceirizei a minha memória, porque eu não confio nela. Minha memória é uma verdadeira porcaria. Então, eu preciso terceirizar a minha memória, que é anotando. E o autor ele vai dizer o seguinte, cara, então, chegou qualquer informação. É assim, ó, tenho que lavar aquela calça que eu preciso. Então, não precisa ser só sobre trabalho. Se essa informação, se você não joga para uma lista, isso vai ficar te roubando energia. É que nem se fosse a segunda tela no computador. Chega uma hora que tem tanta tela aberta cara, que vai travando. O nosso cérebro é igual. Então, é o seguinte, você precisa dizer pro teu cérebro que você fez alguma coisa com aquela informação. Então, você tem 3 alternativas com qualquer informação que chega na tua cabeça. Uma é, se é você que faz e você não pode fazer na hora, você agenda. Se chegou a informação para você e não é você quem resolve, você delega para quem resolve. E se é para você fazer e ela leva menos de 2 minutos, você mata. Você faz na hora. Então, ou você delega, ou você agenda, ou você resolve. Você tem 3 escolhas. E você vai agendar e você vai na hora, você pega a agenda, coloca numa lista ou num caderno, não sei como cada um achar melhor. Ou você já manda o WhatsApp, porque eu preciso pedir para recolher a roupa do varal lá em casa, porque vai chover. Aí você já pega na hora, leva menos de 2 minutos. Ô mãe, você pode ir lá recolher e tal, enfim, pronto. Você se livrou do assunto. Você não precisa mais ficar indo atrás daquele assunto. E quando você consegue colocar em dia todas essas suas atividades, aí você consegue ser mais criativo. Porque você tá ok. Você tá ok, você tá com os e-mails respondidos, WhatsApp, eu arquivo as conversas no meu WhatsApp, então às vezes eu tô quase zerado no WhatsApp. Aí eu vou no WhatsApp, eu não tenho nem distração, não tem nada para responder. Então, cara, deixa eu pegar aquele negócio que eu precisava de concentração,
porque agora é meu momento. Aí você vai lá e a criatividade, ela tá livre. E uma parada que eu acho muito massa, eu gosto muito de Deus, né? Tipo, eu acho ele muito genial, assim. Obrigada. E eu acho uma parada muito massa que ele criou a gente pra gente ser cada vez melhor, cara. Eu acho isso muito louco. Então, quanto mais produtivo, por exemplo, a gente mais substâncias de produtividade o nosso corpo libera. Porque vai dando aquela dopamina, né? Então, cara, você gerenciou... Pô, cara, hoje eu fui produtivo. Sabe eu digo aquela sensação de casa limpa. Nossa, casa tá limpinha, pô, agora acho que eu vou até ler um livro. Pô, vou até, sabe, fazer uma parada e tal, enfim. E quanto mais você vai sendo produtivo, mais vai dando, sabe, pô, que legal e tal, pô, próxima. Daí você já quer outro desafio, você já quer outra parada. E você vai vendo que o que você achava que era um dia lotado, não era só um dia desorganizado. Porque às vezes aquele dia lotado de 8 horas, às vezes bem focado, você resolve em 3. Aí te sobram 5 horas. E aí você começa a se desenvolver e você começa a ver que, cara, que você consegue cada vez mais. Então eu acho que organização, que foi a primeira parada que você falou aqui hoje, né, Juliano? Que era planejamento, que é organização, eu acho que é um dos principais estimuladores de criatividade. É o que mais traz leveza para ser criativo, entendeu? Porque você não tá com uma tonelada nas costas, né? Não, isso eu vejo até mesmo no meu próprio dia a dia ali, né? Porque eu sou do time do Anderson, que não sabe fazer um bolo, que não mando bem na cozinha, e às vezes isso me bloqueava, porque quando eu entrei, o Guilherme falava, precisamos de receitas que chamem atenção, receitas criativas, coisas bonitas, coisas que realmente interessem para o nosso público, né? Tanto para quem está só em casa fazendo, como para inspirar, né, as confeiteiras, né? E isso me bloqueava muito, porque eu ia buscar referência e tudo, eu falei, quer saber? Eu vou delegar, né? Uhum. E hoje eu faço o quê? Né, mando uma mensagem pro Juliano, preciso de uma live. E preciso de uma coisa linda, maravilhosa, que brilhe o olho na forma tal. E daí ele que se vira, porque a criatividade é dele. Porque daí ele vai juntar as duas coisas, ele vai juntar a criatividade que ele já tem no dia a dia com as coisas que ele está acostumado, né? E a importância que a gente está passando para ele, eu preciso disso, ajuda ele a juntar as duas coisas, né? A fechar, trazer uma receita bacana com aquela forma que a gente precisa, e é uma coisa que, de repente, eu pedindo uma receita, já que eu não domino, talvez eu estivesse fazendo algo errado, né? Então, assim, eu tirei de mim, ele vai tocar com mais maestria, né? E eu tô tranquila para tocar o meu dia. Eu acho que isso é bom. Sabe por quê? Porque você não limita o processo criativo. Quando a informação já vem muito formatada para você, eu acho que limita um pouco o processo criativo. Então essa coisa de você ter uma amplitude para poder trabalhar o processo criativo também é super importante, assim. Ali a gente deixa bem, bem aberto, né? Eu preciso da forma tal, eu preciso de uma receita, e daí a criatividade é deles, e eles dominam, né? Então, para eles é muito mais fácil, né? No seu caso, né? Colocar isso em prática. E o planejamento, a organização do Juliano, nossa, quem já viu as lives dele, né? Caiu uma sujeirinha, calma, gente, vamos organizar aqui, retomar, ele é extremamente organizado. Nossa, ele fala de organização, é muito organizado. É muito que é o livro, cara, tipo, o que ele defende, assim, porque aí você deixa tudo em dia, por exemplo, né? Então, é que nem uma mesa, se você chega na tua cozinha todo dia, né, Juliano? E tá uma zona, cara, é difícil ser produtivo, porque você nem sabe onde estão as coisas. Agora, quando você chega, peraí, vou fazer um bolo. O que eu preciso? Preciso de um fouet, preciso de um, sei lá, Sabe onde tá as coisas. Porque eu não sei nem o nome dos ingredientes aí, Juliano. É um exemplo. Eu não consigo começar a cozinhar se tem louça suja na pia, por exemplo. Já dá um bloqueio ali. Me incomoda. Acaba com a minha sequência, assim. Então, eu preciso organizar aquilo, limpar, liberar o espaço. E é mais ou menos um sentido figurado do que você estava falando, né? De organizar e limpar para poder expressar o processo criativo. Com certeza. E, cara, eu tava pensando aqui, né? Eu acho que dentro do nosso segmento, que é esse segmento de confeitaria, que é que tem boa parte que é informal, mas que é a galera menor, que às vezes tá vendendo no Instagram e tudo mais. Tem tanta gente que, cara, essa galera, ela é criativa por natureza, né, Juliano? Você que convive com essa galera assim, você sabe como é que é esse processo? Porque eu vejo que a galera vai muito nos influencers como você, assim, e tenta ficar captando. Inclusive, cara, eu acho que esse teu nível de organização, porque eu acho que o exemplo, ele é sutil, né?
Você não precisa fazer uma live sobre organização, mas se dentro da tua live tem organização, a pessoa repara. Então você fala, pô, esse cara é bem sucedido, por quê? Porque ele... por exemplo, né, cara, tem gente que às vezes chega e amigos meus, assim, tal, que admiram o trajeto das Suformas e tal, eles falam assim, não, eu vou começar a ler, porque o Anderson, ele tá bem porque ele lê muito. As pessoas às vezes atrelam isso, e é um bom exemplo. Obviamente é muito pela leitura, porque a gente aprende muito lendo, sim. Mas eu nunca chego lá e falo, leiam para empreender. Eu nunca vou e falo sobre isso. Só que é um exemplo que às vezes é sutil, que é uma parada que a pessoa atrela aquilo. A organização eu vejo da mesma maneira, assim, cara. Então, você recebe feedback do pessoal que te ouve sobre isso, que acabou de receber da Shirley aqui, né? Porque ela é super atenta a isso. Mas como é que mais cara? ainda o Guilherme, né? O Guilherme, ele vê a live, ele fala, meu Deus, a organização desse menino. Eu já comentei isso com você, né? E a gente repara demais nisso. E é automático, não é porque estamos reparando, estamos assistindo para isso. Até porque eu costumo assistir as lives, às vezes, depois gravadas e não ao vivo, né? Mas chama muita atenção da gente essa sua organização, né? Ah, que bom, obrigado. E sempre foi assim, cara? Cara, para cozinhar, sim. Para cozinhar, sim. A gente aprende... Quando a gente está estudando gastronomia, a gente aprende no primeiro dia de aula a fazer o mise en place, que é organizar os ingredientes, saber se você tem todos os ingredientes, saber quais os cortes que você precisa fazer antes de você começar a cozinhar. Se o tomate é sem pele, ele precisa já estar sem pele. Você não vai tirar a pele do tomate no meio do teu processo de execução da receita. Só, cara. Então a gente já pensa assim, quem estuda gastronomia já pensa na organização lá atrás como primeiro conceito. Olha só, cara, que interessante. É perfeito isso, na real, assim, porque eu nem sabia, né? Mise en place o nome? Mise en place. Mise en place. Porque, assim, até essa questão imagine num restaurante, né? Sob pressão. Porque o restaurante você não pode nem demorar, né? Só funciona se tiver organizado. Muito organizado, né? Exigindo lá o prato, né? Ainda mais em restaurante que o pedido é à la carte. Você imagina, se saiu o pedido lá do ragu, molho de ragu com uma massa. A massa tem que estar pronta, você não vai poder fazer a massa na hora que o pedido sai na impressora. O ragu tem que estar pronto. Você já precisa estar com o processo na cabeça já concluído, assim, o que você precisa fazer. Então também faz parte desse processo organizacional, né? Dentro da cozinha é muito exigido isso. E cara, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, agora uma pergunta mais pra confeiteira, pro confeiteiro, assim. Cara, como é que ele pode se organizar? E imagine que tem pessoas que não nascem, né? Que talvez não tiveram oportunidade de fazer um curso de gastronomia, por exemplo, no Centro Europeu, não pôde aprender isso em algum lugar. Eu sempre gosto de trazer aquele conselho simplão, sabe? Para quem não tem nem muitas tapoeras em casa e tal, como é que ela consegue organizar o processo produtivo dela na casa dela, porque hoje grande maioria dos negócios de confeitaria, eles começam na cozinha de casa, com um micro-ondas normal, com uma geladeira normal, que se divide com os ingredientes de casa, muitas vezes. Você tem uma dica, cara, de como fazer para se organizar dentro disso, sem atrapalhar, inclusive, a rotina familiar, né, de não trazer outros transtornos, assim? É muito importante pensar nisso. Nessa questão organizacional, principalmente na confeitaria. Por quê? Porque a confeitaria é um processo longo. Então, você faz a massa do bolo, você coloca o bolo para assar, você tem que esperar o bolo esfriar, aí você tem que fazer a cobertura, aí você tem que decorar o bolo, fechar é um processo longo, tudo isso. Então, a minha dica é ir fazendo por etapas. Então hoje eu vou fazer só as massas básicas. Eu não vou pensar no recheio, eu não vou pensar na cobertura, eu não vou pensar em nada mais. Então eu vou assar 20 bolos num dia. Otimizo meu tempo de forno, otimizo a questão do consumo de gás, e aí você pode congelar aquilo, vai traçando estratégias. Fiz 20, vou congelar 10, semana que vem eu não preciso assar de novo, mais 10 bolos, entendeu? E aí você começa a pensar dessa maneira. Vou fazer os recheios, faço o recheio até antes da massa do bolo. Faço o recheio ele dura muito mais tempo, né? Então faço o recheio antes. Deixo o recheio pronto. Saiba calcular a quantidade que você precisa para você não chegar no meio do negócio
e descobrir que você tem 10 bolos assados e você tem cobertura para 8. Isso é caótico. Assim. A ansiedade é uma péssima inimiga, então, da produtividade na cozinha, né? Com certeza. Porque, preciso fazer bolo, vai lá, tem fermento, só que se não calcula exatamente quanto precisa, como o processo, né? Então, beleza, aqui eu preciso fazer um bolo recheado. O que eu preciso? Primeiro da massa, aí o recheio vem depois e por último a cobertura. Porque às vezes a pessoa ela já coloca tudo na mesa, né? A cobertura, o recheio... Uma panela tá batendo pão de ló, na outra panela tá fazendo a cobertura, o recheio. Eu acho que o recheio e as coberturas você pode fazer tudo antes. Até 2 dias antes de assar a massa, por exemplo. Porque você precisa de um tempo para estabilizar os ingredientes. Porque quando você tá trabalhando, por exemplo, um brigadeiro, você tem uma emulsão ali de gordura, de sólidos, do leite, do cacau. Então você não pode tirar aquilo da panela e achar que daqui a 2 horas você consegue usar aquela cobertura, aquele recheio. Você não consegue. Tem vezes que você precisa de um dia, uma ganache às vezes para estabilizar, dependendo da concentração de creme de leite, você precisa de um dia para estabilizar ela. Né? Então acho que esse caminho é importante também para quem faz em casa. O planejamento, né? Sim. Que nada mais, né? Novamente o planejamento, você está atento, né? Qual que é o teu próximo passo, né? Eu acho que isso até no caso da Lu também deve afetar, né? Eu imagino que você também deva ter uma rotina para que você possa, né, aflorar esse seu processo criativo também nas demandas lá das Sulformas, né? Você costuma ter uma rotina criativa? Com certeza, né? Às vezes surgem demandas, né, de última hora, mas eu e o Anderson, a gente tá tentando montar um plano, né? Para que eu consiga aprimorar mais, né? Porque como tem bastante coisa para fazer, a gente tem que ter essa organização, né? Pra gente ser mais produtivo. Assim, não que eu não seja, mas que como tem muita coisa, a gente precisa se organizar mais, né? E com o tempo isso vai atrapalhando, né? Como vai chegando coisa de última hora, é da gente também saber se conhecer. E conhecer os processos, falar, não, isso não dá pra agora. Você vai, negocia prazo, fala, posso pra semana que vem? Posso. Então, a gente vai organizando esse processo e vai conhecendo. E as pessoas também já vão conhecendo um pouco mais, né? De como funciona e vão entendendo você, né? Então, acho isso muito legal de também se conhecer e saber os processos, igual ele falou. Às vezes a pessoa não sabe lá do ganache, ela vai fazer na hora, não vai dar certo, porque ela não conhece. Então, no caso ali do Ju, ele tem que entender sobre os sabores, né? Sobre os ingredientes. No seu caso ali, as cores, né? Porque a Sulformas tem toda, né? A marca ali, né? Ela tem o seu padrão, né? Então, tudo isso, não adianta você querer ser criativo e inventar moda, você tem que estar dentro do padrão e ainda assim sendo criativo. Né? E saber o processo, né? Às vezes eu preciso fazer igual o catálogo, né? O catálogo. Eu ia chegar nisso, né? O catálogo. A gente tá aqui com 2 peças. Eu não vi ainda. Sofreu pra fazer esse catálogo. A gente tá aqui com 2 peças fundamentais do nosso catálogo, né? Porque a gente teve várias receitas, né? Foram vários confeiteiros que nos auxiliaram, né? A gente encomendou os produtos e tudo mais. Mas a gente teve o apoio do Juliano naquele dia, né? Ele que ia dando... Aquilo foi sensacional. Dando o acabamento. Você virou a noite lá também, não? Ele virou a noite, gente. Você virou a noite? Viramos. Pô, cara, muito obrigado. A gente fez um trabalho meio de food design ali, né? Caraca, sim, algumas coisas a gente acabou não encontrando, não tendo tempo hábil, né? E ele remenda. Ele foi reaproveitando. Ali foi um desafio de criatividade, com certeza. E hoje o desafio é pra Lu, né? Até para explicar, a gente vai lançar um catálogo em breve, que a gente tentou fazer, olha, uma obra-prima. A gente se inspirou até numa pegada editorial mesmo, assim, quase de moda, para inspirar a usar as embalagens e tal. E o Juliano, ele foi lá nesse dia de fotos e vídeos que a gente fez, e para dar o suporte para ficar bonito, né, os produtos e tal. Fazer o acabamento. E a foto tá tudo lindo, né, mas cara, pra chegar ali, né, Juliano? Meu Deus. E viraram noite, né, gente? Até que hora vocês foram aquele dia? Eu fui até as 4. O Gui amanheceu lá. O Ju hoje que foi embora próximo do horário, meia-noite, uma hora. Nossa, gente. Fiquei até tão tarde, assim. Isso é um nível... Tinha muita coisa pra fotografar. Comprometimento. E daí foi assim, o Juliano teve que exercer muito a criatividade dele, porque em algumas formas acabaram faltando produtos, né? Faltando o bolo, a torta, enfim. Então ele ia buscando já o que a gente tinha pronto e fazendo novos acabamentos dentro daquilo que a gente precisava. E daí hoje a gente joga a bola pra Luana, né? Porque dentro do que ela tem de foto, tudo, ela tem que estar trabalhando essa criatividade dela também, né? Essa parte de designer,
para deixar esse catálogo lindo e dar uma trabalheira, né? E até... isso toma tempo e tem dia que a gente vê que ela fala, meu Deus, agora eu preciso parar. Outro dia ainda você comentou, né? Não, hoje ela precisava fazer uma demanda nossa lá, que você tinha pedido. Né? Que isso fique bem claro. É sempre você. É sempre você, né? Que o Anderson tinha. É pra mim aqui. Se a gente não tiver no próximo podcast, não já sabe sabe por quê. Se eu não estiver no próximo podcast, a gente sabe por quê. Não, mas era uma demanda dele. E junto com o catálogo, que também, né, demandava muita energia. E ela olhou pra mim e falou assim, eu não tô conseguindo criar. Tive um bloqueio. Ela falou assim, tive um bloqueio, não tô conseguindo criar. Eu falei, Lu, vai dar uma volta, vamos lá tomar um café. E foi o que a gente fez naquele dia, não foi? Foi conversar, tomou um café. Isso é legal de se conhecer, né? Igual a gente foi uma simples conversa. E isso já me destravou ali naquela hora. Então acho que é legal fazer coisas diferentes. Quando a gente tá no bloqueio assim... A gente tem que fazer outra coisa, vai conversar, vai escutar uma música, você tem que sair do que você tá fazendo naquela hora, né? E outra parada importante, eu acho, cara, que é 2 pontos, né? Um, que eu e a Lu, a gente tem conversado muito disso. Primeiro, cara, a evolução, a produtividade, crescimento, geralmente vão estar mais nos nãos que a gente vai dizer do que nos sims. A gente acha que a ser produtivo e efetivo é eu dizer sim para toda e qualquer demanda. Não. Na verdade, é você saber priorizar o que você vai fazer naquele momento para você poder fazer bem feito, que é até o que o livro defende. E a Lu, ela tem muito esse problema lá dentro da empresa. Por quê? Porque as pessoas chegam toda hora, tem uma demanda de design. Tudo não, eu preciso pra ontem. E é verdade, tudo é pra ontem. E acaba tirando um pouco da leveza, que é o que a gente tá falando, né? Tirando a leveza da criatividade. Por conta disso. E outra parada é do autoconhecimento que a Lu falou, acho que é algo muito importante, que uma tática que a gente tá tentando lá, né, Lu, que é o seguinte, cara, pra Lu, a Lu, ela trabalha com design. Então, tem dias que ela tá mais criativa, como todos nós. E tem dias que não, né? Eu, por exemplo, quando eu não tô criativo, eu não vou ter reuniões criativas. Ou eu desmarco, eu dou um jeito e falo, cara, não é hoje. Eu vou responder e-mail, eu vou fazer aquele trabalho mais automático. Então eu pego, sempre tem algum tipo de trabalho, eu vou para esse trabalho mais automático. E a Luana, a gente tá fazendo isso. Sexta, ela tava com uma enxaqueca, né, Lu? Tava com gripe. Com gripe, exato. Já passou, gente, não tá, tá gente? Com Covid, tá? Não é Covid. Fiz teste. Mas ela... Mas aí, Anderson, precisava terminar aqui. Tem a questão do catálogo, que ela tá terminando esse nosso catálogo, que exige mais criatividade. Aí eu perguntei, Lu, hoje você tá mais produtiva ou mais criativa? Ela falou, eu tô mais produtiva hoje, porque eu tô meio mal, tô meio down aqui por causa da gripe e tal. Falei, então faz lá as artes das lives, por exemplo, né? Que basicamente é trocar fotos, você não tem que criar uma arte nova. Mas é automático, né? É automático, coloca o nome e tal, enfim. Então eu acho que o autoconhecimento tem muito disso. Tem dias que não adianta você forçar uma criatividade, porque você não tá no dia, não tá no momento, talvez. Ou vai tomar um café, troca uma ideia, dá um ar para ver se a coisa acontece, assim. É por isso que a agência de publicidade, até a questão do prazo é algo muito complicado, né? Porque o processo criativo e a agência, o produto deles é criatividade, né? Não é mais nada, tipo, é criatividade o tempo todo. Então eles... E o produto precisa conversar, né? Isso. E às vezes tem essa diferença, tem né? Você precisa conversar o produto, às vezes eles os de elementos. Vários clientes, de segmentos diferentes. Então você tem que ter uma cabeça assim, super boa. É um degrau acima ainda, né? Muita referência o tempo todo. Às vezes você cuida de uma pessoa que é do ramo alimentício e outra é de roupas, totalmente diferente. E deixa eu agora a última pergunta aqui para os nossos convidados. Assim. Já tá acabando? Pois é, passa rápido, né? Deu 1h e pouco já. A criatividade pede leveza mesmo, cara? O que para vocês assim significa esse nosso mantra? Veja só. Eu sou uma pessoa sentimental presa dentro de uma mente caótica. Eu me defino assim. A minha mente é extremamente caótica. É extremamente pensadora. Isso atrapalha o processo criativo, com certeza. Você pensa muito. Eu penso muito. Então, a leveza é super importante. Você imagina a dona de casa aí que tá escutando a gente, que é casada, tem 2 filhos, tem um maridão que é folgadão, que chega, que é janta, que é não sei o quê, e ela ainda tem que se cobrar de ter um processo criativo com excelência. E que tempo que ela tem pra isso? Né? Como é que você vai ter um processo criativo com excelência, com a criança chorando, com o marido berrando, com o cachorro latindo? Então, é complicado isso, né? Então, a leveza, pensar na leveza é muito importante. Eu acho que
Que nem também tem o oposto, né? A criação no caos. Que é aquela coisa de se reinventar. Precisar se reinventar. Também funciona, né? Quando você é confrontado com o caos, você liga a chavinha e você precisa mudar que foi o começo da pandemia, né? Até a gente conversou no começo da pandemia, você teve que dar uma reinventada, né? Mas mesmo assim, você precisa da leveza, né? Você precisa da leveza. Eu acho que a pressão, às vezes, ela traz o insight de criatividade, mas é só a consistência depois disso que vai fazer você continuar. E daí vai entrar a organização, planejamento, para que você continue, porque ninguém vive de uma ideia só. Então, às vezes a ideia vem no meio do caos, às vezes ela vem mesmo, mas não é uma receita pronta também, mas para você ter uma mente disposta a ter ideias constantemente, eu acho que você precisa criar um ambiente de leveza. Em algum momento você precisa ter esse plano, ter, sabe, esses momentos tranquilos, pelo menos, para ter esse momento de leveza. Tipo, levar os insights para frente. É isso. Um lugar de, tipo, às vezes em casa você não tem esse lugar de leveza. Não sei, igual você falou, né? O cachorro lá latindo, a criança chorando, berrando. O marido lá, cadê a janta, né? E aí você tá estressado. E aí, às vezes, pra você, a tua casa não é um ambiente assim leve. Então, é de você conhecer, vou na casa de uma amiga, eu vou no parque, vou ver lá árvores, sei lá, vou ver árvores, já te dá energia de novo, né? É verdade. E a galera não forçar, né, Lu? Porque, tipo, que nem até a questão do home office, né? E, beleza, o termo tá na moda. Todo mundo fala do home office e tal, mas a grande verdade é que não é todo mundo que trabalha bem em casa. E você precisa entender se você é uma pessoa que trabalha bem em casa ou não. Eu não sou um cara que trabalha bem em casa. Eu admito, assim. E eu, antes de ser empreendedor, já fui representante comercial. Eu ia muito pra livraria. Levava meu notebook ou para um café e trabalhava lá, cara. Para mim, lá é um lugar que funciona na minha cabeça. Flui, né? Flui melhor e tal. Lugar de fuga. É meu lugar de fuga. Eu já cheguei a trabalhar aqui em Curitiba no museu, tem o Museu Oscar Niemeyer aqui, que é um museu famoso, que tem um parcão atrás na grama. Eu ia lá atrás na grama, dia de semana, trabalhar assim. Meu escritório. Meu escritório, exato. E para mim funcionava. Então, você entender onde você é criativo, o ambiente, onde vai ficar leve para isso fluir dentro da tua cabeça, também acho que é algo que é importante, né? Ai, com certeza. Eu acho que as pessoas escutam a gente falar assim, e a gente fala muito no ambiente corporativo, né? Vocês principalmente, porque vocês trabalham no ambiente corporativo. Mas quem tá ali em casa, que está ansioso para gerar um produto, para criar um produto, para poder vender o produto, se cobra muito de não ser criativo. Eu acho que as pessoas às vezes se cobram. Mas essa cobrança ela traz mais bloqueio, né? Traz mais bloqueio. Quanto mais você cobra, mais você bloqueia, né? E às vezes a ideia ela não chega já pronta. Ela chega em etapas, né? Chega em partes. Você teve uma ideia aqui, cara, você vai lá e anota. Por quê? Porque você não sabe a hora que vai chegar essa ideia na sua cabeça. Então você precisa ter esse comando de anotar. Eu acho importante ter esse comando de anotar. E a tranquilidade, né, Juliano? Porque assim, ó, cara, pra você não entrar naquela pressão de, meu Deus, eu não vou conseguir. Cara, eu sou contra falar esse tipo de coisa pra nós mesmos, assim. Eu acho que a gente se ouve muito. Quando você começa a falar, não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Você tem que falar, não, pera, deixa eu manter a calma. Vai vir. Em algum momento vai vir a solução, vai vir a ideia. E se você mantém a tranquilidade, nem que demore, cara. Ela vai, às vezes não vai ser rápido. Você tem que ter essa paciência também, essa leveza de fazer o negócio manter o fluir. foco também na solução, né? Muitas pessoas, quando vem o bloqueio, quando vem a dificuldade, a pessoa se prende muito na dificuldade e não tem o foco na solução, né? Sim. Já tá difícil, então não consigo fazer de tal maneira, então como eu vou fazer diferente, né? Isso. É aquela história, né? Da pessoa que quer trabalhar com gastronomia, a partir de agora decidir trabalhar com gastronomia. É muito intuitivo trabalhar com gastronomia, né? Aí a pessoa já se cobra que ela precisa criar alguma coisa nova, super inovadora, naquele dia e já começar a produzir. Então, a primeira chavinha que tem que virar é eu quero trabalhar com gastronomia. Tá, eu quero trabalhar com gastronomia. Você joga isso na tua cabeça, aos poucos as ideias vão surgindo. Então, você não vai vir de uma maneira rápida e coesa. Ela vai vir fragmentada e você precisa estar disposto a entender essa linguagem que o teu cérebro tem com você. E eu gosto de escrever por causa disso, assim, anotar por causa disso. Porque às vezes você tem uma ideia aqui e ela se combina com uma outra ideia que você vai ter num outro dia, uma outra percepção que você teve
uma outra impressão que você teve, né? Um outro momento que você está. Então essas conexões são importantes para você criar um produto e desenvolver uma ideia. Ela não vai vir, não se cobre assim que você precisa hoje, decidiu fazer um negócio e precisa ter um produto inovador e amanhã você já precisa ter sucesso. Não é assim que funciona. Sim. E você, Lu? O que você pensa sobre criatividade e pé de leveza? Eu acho que isso influencia aí muito, né? Pra gente, principalmente na minha área, né? Que é design, que às vezes eu preciso fazer uma coisa assim de última hora, mas se eu tô em um ambiente leve, com pessoas legais, igual... São formas. Por mais que tenha pressão, igual o Anderson. Tipo agora, assim. Igual o Anderson, ele bota uma pressão A mais... gente tá garantindo nosso trabalho aqui, gente. Não dá pra gente falar Ele só, bota né? uma pressão mais de um jeito leve, sabe? Nunca com falta de respeito, sempre, eu tenho isso, o prazer é esse. Então é um ambiente leve e eu me sinto segura, assim. Igual ele fala, você tem liberdade pra fazer o que você quiser, né? Joga lá o problema e acha uma solução. Então isso me ajuda muito, assim, por mais que tenha pressão... A leveza tá na liberdade, muitas vezes, né? Às vezes tá na liberdade. Então acho que influencia aí muito. E até assim. pra errar, né? Eu falo lá que, cara, aqui a galera é livre pra errar. Quem tem medo de errar, ele fica na média. Ele não arrisca muito, né? É a terra dos medíocres, assim, né? De médio mesmo, assim. Então, cara, mira alto, que se errar, a gente fala, se errar, traz pra mesa, a gente conserta junto aqui, a gente dá um jeito nesse rolê e acaba se consertando. Mas também quando a gente acerta forte. É uma característica da Sulformas, essa questão da ousadia, né? Tem o projeto Eu Não Lavo Forma, que é um projeto que a gente amou ter feito, o Juliano participou. Cara, a gente jogou, né, no negócio, cara. Ali foi total também, a gente deu essa liberdade para que cada um, né, para quem não conhece o nosso projeto Não Lavo Forma, né, uma pessoa desafiava a outra, né, um confeiteiro desafiava o outro e era uma competição do bem, né, porque cada um tinha que postar a sua receita e foi livre, né, podia postar qualquer receita, utilizando as nossas formas, né? E usando a criatividade. Veio muita coisa boa, né? A gente tem muito conteúdo. Né? Mas lá na empresa a gente... era uma empresa pequena, a gente falou, cara, quero 150 pessoas participando. Então, nunca é tranquilo o rolê, né? A Shirley... Falam assim, nossa, você tem que sair da zona de conforto. Falo, caramba, onde é? Porque eu nem cheguei ainda na zona de conforto. E a galera às vezes fala assim, pô, Anderson, vamos planejar. Não, eu já mandei produzir 150 press kits, nós temos que colocar isso pra acontecer e tal. E as coisas acontecem. Realmente, eu acho que é um pouquinho de pressão. Só mas que é uma pressão que acaba estimulando a gente, porque a gente tem que cumprir, isso, né? Cara, eu acho que todo mundo entra no jogo, né? Então, eu fui lá e fiz um vídeo individual, um por um, a gente chamava pelo nome, assim, mas não assim, só pelo capricho, é pelo respeito com a pessoa que vai participar. Eu falo, pô, eu quando eu vejo a galera que trabalha dentro da empresa, eu já penso isso, sabe? Falo, cara, pô, que legal, essa pessoa tá botando a energia dela, a história dela aqui dentro da minha empresa e tá realmente colaborando com isso, assim, é sempre uma relação assim, com os influencers também. Entender que pra nós assim, eles não são números, né? Não, cada um é diferente, assim. Cada um tem a sua história, a gente conhece todo mundo e é muita gente boa, mas cada um tem um espacinho no nosso coração. Com certeza. E olha só, a campanha do Ano Lavo Forma, eu vou dar minha impressão como consumidor agora. Eu tenho, né, várias embalagens lá em casa, vocês mandam sempre pra mim. E hoje eu tava fazendo uma torta e ela dava certinho numa travessa de cerâmica que eu tenho, retangular. Aí eu olhei para aquela travessa e falei, nossa, vou ter que cortar o papel manteiga, aí vou ter que colocar um aqui, outro aqui. Olhei para minha caixinha da Sulformas lá e falei, deixa eu abrir essa caixinha, se tem alguma coisa que me salve. Abri, tinha uma pai daquela média, eu falei, gente, perfeita, porque daí amanhã o que eu faço? Eu só tampo ela, que ela tem a tampa ainda, eu asso ali, não preciso passar desmoldante, spray desmoldante, farinha, negócio, coloco ali e amanhã eu levo. Então, pra mim, já virou esse negócio de eu não lavo forma. A mentalidade, né? A mentalidade. Então, funcionou a estratégia de vocês. E entra no seu planejamento. Você falou que não consegue começar se tiver louça na pia, não vai ter louça. Porque amanhã você não vai precisar lavar forma. Ele pode estar aqui no podcast com a gente, né? Ao invés de estar lá lavando umas formas. É por isso que eu falei que a campanha foi genial. É o tempo de qualidade, né? Olha o tempo de qualidade dele sendo bem investido aqui com a gente, né? Mas, gente, é isso aí. Eu queria agradecer a presença, Juliano. Muito obrigado aqui. Eu acho que você vai acabar vindo outras vezes aqui também. A gente gostou muito aí do nosso papo. A Luana também, muito obrigado, Lu.
Amanhã tem aquele catálogo, a gente volta, amanhã a gente né? Amanhã volta. Só pra botar uma pressão. Vida do podcast é só hoje, amanhã Uma volta pra pressão ao catálogo vivo e tá aqui. tudo certo. Tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Obrigado também a todo mundo que ouviu a gente. Espero que vocês estejam gostando. Não desistam da gente, né? A gente tá aqui, né? Estamos tentando trazer toda a nossa energia, se esforçando. Trazendo a nossa leveza também. Mas é isso, eu acho que participem desses brainstorm, eu acho que sempre vai ter gente aqui trazendo a energia, trazendo a história, a experiência, para colaborar, eu acho, dentro da tua cozinha, dentro do teu negócio, para, enfim, para que juntos a gente possa criar melhor, né? O tempo todo. Valeu? Um abraço, gente. Valeu. Beijos. Valeu, Tchau, tchau. Gente, eu esqueci um recado muito importante aqui, tá? Mas olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, principalmente. A gente vai estar com todos os podcasts por lá. Então, se você é aquela pessoa mais visual, assista a gente por lá. E não se esqueça de se inscrever. A gente tá com muitos planos para uma comunidade irada lá no YouTube, hein? Valeu, beijo. Agora é beijo. Tchau.